já se sabe muita coisa a respeito dessa planta, que aqui é chamada de mandiocaba. Vamos começar com uma curiosidade. Essa aqui é uma mandiocaba e essa aqui é uma mandioca comum. Nós vamos fazer um teste agora mergulhando as duas aqui em água para ver qual das duas que boiam. Por incrível que pareça, a raiz menor foi para o fundo e a mandiocaba boiou. Apesar de ser maior, a mandiocaba é menos densa, porque no lugar do amido tem açúcar. No laboratório, o Dr. Castelo vai extrair glicose de mandiocaba em pequena escala para fazer um teste de paladar e aplicação industrial. O processo é simples. Retira-se a fibra e o líquido é aquecido para concentrar o açúcar. 2 horas depois está pronto o mel da mandiocaba, a glicose. Vamos provar? Você vê pura glicose, né? E o mel artificial, em outras palavras. Muito gostoso, por sinal, hein? Uma delícia. Você pode usar para doces, sorvetes, caldas. Outro tipo de produto é esse daqui, que você pode pegar essa garapa aqui e fazer cerveja com fermentação. Seria o caxiri do branco esse. Exatamente. Vamos desenterrar outras joias da coleção de mandiocas selvagens da Embrapa. A raiz da mandioca comum é basicamente um alimento energético, pobre em proteínas e vitaminas. Mas aqui existem espécies que fogem a essa regra. São as mandiocas coloridas. Essa aqui, que é uma cor creme mais clarinha, que micronutriente que ela contém? Ela contém luteína, que é uma fonte de alimentos para combater a catarata e também como prevenção de vista cansada. Essa outra ela tem o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Essa aqui tem cerca de 250 a 260 microgramas por grama, coisa equivalente à cenoura. Essa aqui tem o licopeno, que é o mesmo produto que você encontra no tomate. O licopeno é útil como antioxidante e na prevenção de câncer, principalmente de câncer de próstata. Voltamos ao laboratório para mostrar como a gente pode se beneficiar dessa riqueza. Para conservar melhor os nutrientes, a forma mais simples é a transformação em picles. Além de alimento, os nutrientes podem ser transformados em remédios naturais. E o que falta para utilizar essa descoberta em produtos novos para a agricultura, a indústria e o próprio consumidor? Primeiro, uma política governamental de incentivo. Segundo, você dizer que você tem um produto natural da Amazônia, isso tem um mercado fantástico. Então, mas isso precisa de um incentivo para a produção e de um marketing do produto. Daqui a pouco, uma viagem ao Parque do Xingu, em Mato Grosso, para conhecer a roça dos caiabis, índios famosos pela habilidade com a agricultura. Vamos acompanhar a preparação de vários pratos tradicionais à base de mandioca. Até já! Na última parte da reportagem especial comemorativa da edição 1200 do Globo Rural, vamos ao Parque Indígena do Xingu. Lá você vai conhecer a tribo Caiabi e as receitas tradicionais que as índias preparam com a mandioca. Esse é o paraíso dos índios caiabis. Eles vivem em 12 aldeias espalhadas pela floresta amazônica do Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. São ao todo 800 índios. A aldeia Quaiurá, que nós vamos visitar, fica à beira de um igarapé na margem esquerda do rio Xingu, onde moram uns 80 índios. Suas casas são feitas com tronco de árvore, cobertas com palha de palmeira. O teto alto refresca o ambiente. Eles cozinham em fogueiras acesas no chão batido, em ambientes sem divisórias, e armam as redes de dormir uma ao lado da outra. Os caiabis nos hospedaram por 5 dias numa das casas da aldeia. Aqui armamos as redes e improvisamos uma cozinha. Em casinhas como essa, foram cavadas fossas sanitárias. O banho é no rio. O cacique Tuyat, chefe da aldeia,
nos guia até a roça de mandioca deles. Bom, em respeito à tradição Caiabi, nós estamos indo à roça sem usar desodorante, sem usar perfume, sem usar algum cheiro. Isso por quê, hein, Tuiati? Isso é porque que nós só gostamos é assim que ela faz mal para produto. Isso que nós não podemos que vocês usassem esse perfume. Faz mal para a planta? Faz mal. Tuiá fala português, mas costuma misturar o tupi. Pelo caminho, ele explica melhor a questão dos odores na roça. Diz que as índias não podem passar óleo de amendoim nos cabelos. E eles evitam ingerir qualquer coisa que deixe cheiro forte antes de ir para a roça. Isso prejudica o trabalho dos insetos que polinizam as plantas. Um cheiro muito forte pode espantar as abelhas, por exemplo. Tuiat conta que os caiabis também condenam o mal olhado, que junto com os cheiros são as maiores pragas da lavoura. Para inveja e cheiro forte não tem solução, diz um antigo pensamento caiabi. Bom, essa aqui é a chamada roça velha. É uma roça que já foi aberta há alguns anos, foi utilizada e agora está descansando a terra. Há quanto tempo foi aberta essa área aqui, Tuiati? Nós ficamos usando ela de 2 anos, né? Ele explica que essa roça já foi usada durante 2 anos e no 3º ano virou um viveiro para formar novas lavouras. É daqui que a tribo tira sementes de milho, amendoim, as mudas de bananeira, abacaxi, cana, batata, mandioca e outras culturas. Este ano, eles estão colhendo a última safra de mandioca da área e vão deixá-la descansando por uns 10 anos, para depois plantar de novo na mesma área. Aqui se cultiva 6 variedades de mandioca. Uma das mais importantes é essa aqui, de casca vermelha. Tuiati, que variedade é essa aqui que o seu irmão tirou? Essa variedade que no nosso idioma chama piavô. Piavô? É, piavô. Significa o que em português? Em português que fica matrinchã. Matrinchã? É o nome de um peixe, então, né? Uhum. O cacique diz que algumas variedades mais antigas já são difíceis de encontrar por aqui. Por isso, eles preservam as que restam com muito carinho. Geraldo Múzima é engenheiro agrônomo e há 7 anos vive no Xingu, pesquisando o jeito de plantar das tribos dessa região. Ele trabalha para o Instituto Socioambiental, organização não governamental que ajuda os índios a preservar e resgatar espécies de plantas que estão desaparecendo. O pessoal está voltando a procurar essas mandiocas antigas e multiplicando planta, faz uma coleção, aumenta o plantio e com essas ramas vai aumentando os produtos que tem pouco. O que já perdeu, perdeu. Para os caiabis, a mandioca é a planta mais rústica. Produz bem mesmo em solo pobre. Depois que os homens arrancam as mandiocas, as mulheres e crianças transportam para a beira do rio, até as canoas. Para quase todos os tipos de farinhas e beijus que os caiabis preparam, a mandioca precisa ficar de molho para amolecer. Mas nesse rio aqui, ela não pode ficar porque a água é muito fria. Por isso, eles vão levar aqui num outro braço do rio, onde a água é um pouco mais morna e leva apenas de 2 a 3 dias para ficar mole. Aqui, eles deixam as mandiocas dentro de uma canoa submersa. 3 dias depois, voltam para descascar e recolher o produto. Olha só como ela fica molinha, molinha, molinha. A casca sai com a maior facilidade, ó. Olha. Além de domesticar essa planta, os índios também criaram a maioria das receitas com mandioca. Eles vão fazer agora um tipo de farinha que nós conhecemos pelos nomes de puba ou farinha d'água. É a melhor farinha que existe, justamente por causa da fermentação que acontece dentro d'água. Ela aumenta o teor de açúcar e de proteína, que passa de 1 para 8%. A massa fica tão mole que nem precisa ralar. Vai direto para a prensa, onde fica de um dia para o outro, até extrair a maior parte do líquido.
No dia seguinte, as mulheres retomam o trabalho. A massa é levada para a casa de farinha, onde é peneirada e depois torrada. Mexer a farinha no tacho é o único trabalho masculino no beneficiamento da mandioca. Da mesma massa, eles produzem um outro tipo de farinha mais fina, que serve para fazer mutap, o pirão que a gente conhece e que também é invenção dos índios. Dá uma cena bonita. Os caiabis fazem inúmeros outros pratos com mandioca, mas agora nós vamos conhecer uma receita feita com mandioca doce, parecida com aquela que a gente viu lá no Amapá. Aqui ela é usada para fazer mingau. Veja o tamanho da raiz. Para fazer o mingau, as raízes não ficam de molho, são lavadas e raladas. Veja a quantidade de líquido que sai. O caldo parece leite. É com ele que se faz o mingau. As indiazinhas vão espremendo a massa da mandioca com as mãos. Depois passam no tipiti, que aqui é chamado de moiô, que ainda é peneirado para retirar a fibra que resta. Em seguida, é levado ao fogo para cozinhar bem. Na receita também vai milho socado no pilão, até virar um farelo bem fininho. Ele é misturado no caldo e aí é só cozinhar por 2 horas. Vamos experimentar então o mingau. Bom. Que, aliás, é muito gostoso, mas é muito gostoso mesmo, docinho. Docinho. Muito bom. Ao longo dos séculos, os índios vêm preservando a diversidade genética e um rico conhecimento sobre o cultivo e a culinária da mandioca. Nós demoramos muito para dar valor a essa riqueza, mas é sempre tempo de aprender. Nos últimos 20 anos, enquanto a produção brasileira de grãos dobrava, a de mandioca permanecia mais ou menos na mesma faixa. E com um detalhe desagradável. Neste ano de safra recorde, nossa produção de mandioca deverá ser menor que a de 2002. Ainda temos muito que melhorar nesse campo. Bom dia para você. Um bom dia e o Globo Rural volta amanhã às 6h15 da manhã.